O escritório de imigração de Osaka está sendo processada por trancar 17 estrangeiros em uma sala pequena. Olha só, isso, imagina se esse pessoal tivesse ido para o Brasil, né? Todo mundo conhece a realidade carcerária do Brasil. E antes que eu me esqueça, tá? Tá na hora do vídeo. Achou que eu não fosse falar, né? 4 estrangeiros processaram o Departamento de Imigração de Osaka pela dor que sofreram em 2018 por terem sido trancados com outros 13 detidos em uma pequena sala em suas instalações, apesar de um grande terremoto na região ter acontecido na época, disse um advogado na sexta-feira. No processo apresentado ao Tribunal Distrital de Osaka, as 4 pessoas, sendo da Nigéria, Paquistão e Peru, estão exigindo cerca de 3 milhões de ienes, no caso 27 mil dólares, no total do escritório regional do Serviço de Imigração de Osaka, após terem sido confinados por mais de 24 horas em uma sala destinada para abrigar 6 pessoas, segundo o advogado. Enquanto estavam trancados desde 17 de junho de 2018, a eletricidade foi cortada e eles não receberam água potável. Eles não foram liberados quando um terremoto de magnitude 6.1 atingiu Osaka e outras partes do oeste do Japão na manhã seguinte, de acordo com a denúncia. Uai, então quando está terremoto tem que soltar todo mundo? Estranho isso, né? Eu achei estranho agora. O último acontecimento, em relação à imigração, ocorre no momento do tratamento dos detidos das instalações de imigração. Atraiu o maior escrutínio após a morte, em março, de uma mulher do Sri Lanka. No caso o nomezinho dela para pronunciar é complicado. Ratnayak Liyanai Ishna Sandamali. Eu tenho essa matéria gravada aqui na época que aconteceu, tá? Por isso que quem acompanha o canal fica sempre bem informado. Enquanto estava detida no escritório regional do Serviço de Imigração de Nagoya, no Japão Central. Vishna, no caso Vishna, se queixou de dores no estômago e de outros sintomas desde janeiro. A sua morte, o que os ativistas atribuíram à falta de atendimento médico adequado, levou o governo a decidir no início desse mês a retirar um projeto de lei que revisa as regras do sistema de asilo e como lidar com os estrangeiros que enfrentam a deportação. Os 4 demandantes do sexo masculino foram detidos no escritório de Osaka por atrasar o prazo de validade de seus vistos e receberam liberdade provisória em maio de 2020. Rapaz, estão ficando bastante tempo ali, hein? De acordo com a denúncia, os 17 detidos foram reunidos na pequena sala com 3 beliches por volta das 11 horas do dia 17 de junho de 2018 para discutir como eles se achavam que o tratamento médico poderia ser melhorado. Cerca de 30 minutos depois, quando o tempo permitido para visitar os quartos de outros detidos acabou, eles foram orientados a retornar aos seus quartos, mas recusaram e, como resultado, todos os 17 foram trancados do lado de fora. A porta permaneceu trancada até depois do meio-dia do dia seguinte. Então está explicado a palhaçada. Olha só, vou até ler de novo. Cerca de 30 minutos depois, quando o tempo permitido para visitar os quartos de outros detidos acabou, eles foram orientados a retornar aos seus quartos, mas se recusaram. Já que recusou, então vocês vão ficar tudo aí, E, como resultado, todos os 17 foram trancados do lado de fora. A porta permaneceu trancada até depois do meio-dia do dia seguinte. Fez o porquê, Foi querer fazer uma pequena rebelião ali dentro, se lascou, Enquanto estavam confinados na sala, eles não podiam usar o ar-condicionado, apesar da ventilação insuficiente. Eles alegam que o tratamento constitui um exercício ilegal do poder público, segundo a denúncia. Sei não, eu acho que esses caras não vão ganhar não. Por causa dessa descrição aí, esses caras não vão ganhar não. Um homem nigeriano de 56 anos, um dos querelantes, está com hérnia. Disse que pediu medicamentos, mas o pedido foi negado e passou uma noite estressante sem espaço suficiente para se deitar. Eu tenho hérnia, eu sei o quanto isso é complicado. Outro demandante, um paquistanês de 51 anos, disse:
Foi um tratamento cruel, já que fomos tratados como prisioneiros. Quero que a autoridade de imigração respeite os direitos humanos e analise sua resposta. Primeiro, a pessoa já estava com o visto atrasado, para começar. Então já burlou a lei, vamos falar a verdade. Falaram, por isso que ele estava detido. Se ele estivesse com visto em dia, ele não estava preso. Vamos falar a verdade aqui. Tá? Ele não estaria preso. Ele já estava preso porque ele já estava ilegal no país. Tá? Segundo, houve tempo de liberdade para andar, né, como foi dito ali, para visitar outras celas, ou os outros detidos. Só que na hora de voltar para a cela, eles falaram, não vamos voltar. Então os cabeçudos passaram o que passaram por livre e espontânea vontade. Até porque o governo japonês também não vai ficar passando a mão na cabeça dos outros. Por isso que eu falo, se fosse no Brasil, esses caras estavam lascados. Ikuya Nakao, a advogada que representa os demandantes, disse que o tratamento da agência foi punitivo e inconcebível. Lógico que foi punitivo, os caras estão se rebelando lá dentro, pô. Tá achando que estão no país deles? O Departamento de Imigração de Osaka disse que não pode comentar sobre o processo, pois ainda não recebeu a queixa. Em 2018, seu oficial disse que os detidos foram trancados para manter a ordem, enquanto protestavam e batiam na porta. Por isso que eu estou falando, esses caras não vão ganhar esse processo, vão se lascar mais ainda. O funcionário da época disse à agência que não abriu a porta mesmo depois do terremoto, pois julgou que não iria prejudicá-los. Por isso que eu falo, não faz lógica. Você já imaginou toda vez que dá um terremoto no Japão, os caras tiverem que abrir a cela e botar todo mundo para fora? Falta de lógica, né? Então já deu para vocês terem ideia que muitos absurdos aqui no Japão acontecem e que por isso que o governo japonês tem esse tratamento de escrever não leu, o pau comeu, porque olha a palhaçada que eles querem fazer aqui no Japão. E eu achei palhaçada, tá? Eu acho que até, como é que fala assim, o processo não vai dar em nada, meu ponto de vista. Caso dê alguma coisa no futuro, você pode ter certeza que eu vou gravar aqui, seja o resultado positivo ou negativo para eles. Se sair na mídia o resultado e eu ver, você já pode ter certeza que eu vou gravar aqui. Então, se você quiser saber o final dessa história, inscreva-se no canal, tá? E assine lá o sininho, né, para você receber as notificações e ficar sempre bem informado do que acontece aqui no Japão e dos absurdos que acontecem no Japão, porque isso aqui eu achei um absurdo, eu tinha que trazer para vocês, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.